Ok, minha gente, já de volta. Eu tenho aqui a prefeitura soltou agora uma nota. Eu quero falar sobre as escolas, só sobre escola e creches, tá? O resto é falando sobre o foco do incêndio, que o Corpo de Bombeiros está lá. Pode subir, Alex. Perdão, Gilberto. Aí. Hoje, 14 escolas e 6 creches municipais, lá no entorno ali da região do Lixão, estão com as aulas suspensas. A Secretaria Municipal de Educação está avaliando a situação juntamente com órgãos técnicos. Trará novas diretrizes sobre o andamento das aulas nas outras unidades escolares e no turno da tarde. As unidades de saúde e transporte público funcionam normalmente, ou seja, a UPA, os postos de saúde e os ônibus, tudo funcionando normalmente. A prefeitura segue acompanhando os trabalhos. Ok, então eu só queria falar sobre isso, sobre as escolas que perguntaram para a gente hoje. Pode abrir para a gente aí. Pode abrir um. Perguntaram sobre as escolas. E eu conversei com a secretária ontem e ela está me passando informações. Agora, a assessoria de comunicação, ela tem poucas informações para nos passar. Então, a gente já sabe que as escolas estão funcionando, menos aquelas que estão próximas ali do Lixão. A gente já está na reta final do programa e a pergunta para você agora, Alex, é o seguinte: o que o governo do Estado, o que o governador pode fazer a partir de agora, né, com esse problema do lixão? Bom, ontem, como eu disse aqui, tive com a doutora Mariana, que é a superintendente nessa área, né, de resíduos sólidos, com a doutora Ana Astes, que é a subsecretária de Meio Ambiente, e também com o Fio, que é o presidente do INEA, né, discutindo com eles sobre esses assuntos. Eles apontaram alguns caminhos. Esse do consórcio é um caminho que é possível se construir, mas todos os processos, esse é um, mas o central hoje é que não dá para jogar mais o lixo ali. Esse é o central. Então, você até falou de uma frase aqui nos bastidores, né, fazer o transbordo do lixo. Para quem não está em casa escutando a gente falar, uma palavra muito técnica, transbordo é, na verdade, pegar o lixo de lá e colocar em um lugar que possa receber adequadamente o lixo. E, como não tem isso na cidade de Teresópolis, nós temos que levar para outra cidade. E aí tem essa discussão, que no vídeo fala sobre Minas, a discussão da cidade aqui da prefeitura é São Gonçalo, alguns técnicos do INEA indicam que pode ser seropédica, enfim. Isso é uma decisão que a cidade vai ter que tomar, o município de Teresópolis vai ter que tomar. Mas o nosso lixo ele já está saindo aqui? Não. Parte dele? Não, o que eu saiba não. Está todo jogado todo lá. Porque ali já não pode mais botar lixo ali. Então tem que imediatamente resolver esse problema. E aí o Estado quer ajudar a custear, né, parte desse processo, mas não tem como custear tudo. Até porque não é função do Estado essa questão do resíduo sólido, é uma função do município. Mas o Estado não vai se negar e está na disposição, talvez 30% ou 40% daquilo que for o custo desse processo, o Estado quer entrar para ajudar. Agora o município precisa, obviamente, já oficializou, o Estado já entrou lá pedindo, né, o auxílio, mas precisa apresentar um plano de trabalho, um plano de quanto custa efetivamente. A gente tem a notícia que a tonelada do lixo deve custar em torno de R$80, transportada para outra cidade, ela vai custar em torno aí de R$120, R$140. Então o Estado estaria disposto a colaborar com 30% a 40%, aí tem um cálculo a ser feito em torno disso. Isso eu estou falando de ponto de vista imediato. E a outra questão, isso já está em curso, é o Estado ajudar, do ponto de vista técnico, Teresópolis a construir uma PMI, que já está em andamento, né, para quem não está entendendo o que eu estou falando, é um estudo de viabilidade técnica sobre ter uma usina de tratamento de lixo em Teresópolis. E aí isso tem um estudo de como se constrói essa usina e a implantação dessa usina. O município está anunciando, inclusive, nos próximos 2 anos, que é o tempo realmente de construção. E aí eu acho que o Estado tem condições de ajudar, né, em recursos para a construção dessa usina, que ela pode ser uma parceria público-privada. Geralmente ela é uma parceria público-privada. Tem um ente privado que entra lá construindo, o Estado dá o terreno, a cidade dá o terreno, às vezes pode ter uma isenção de algum imposto para implantar a empresa, é mais ou menos nesse sentido. Você está falando, me voltou a água aqui. Para essa licitação da água, porque tanto a água quanto o lixão são assuntos do momento, né? Isso acabam se juntando. Para essa licitação da água, a prefeitura não teria que ter um projeto? Tem um projeto, tem uma PMI, feita pela Águas do Brasil,
um estudo de viabilidade técnica e a prefeitura Já existe esse estudo. Quando você pegar o site da prefeitura, está lá, já tem essa PMI. Porque todo projeto, quando você vai fazer uma concessão, ou vai construir um projeto como esse, né, ou parceria público-privada, a lei te obriga a fazer o que chama de PMI, que é um estudo de viabilidade técnica. Então, existe esse estudo já feito, inclusive, que vai calcular o valor da água, vai ver o que tem de ativo na cidade. Isso já está feito pela Águas do Brasil. E vai ser em cima desse estudo que as empresas vão disputar a licitação. Tá, então vamos lá. Eu fiz a pergunta ao Alex, porque eu vi isso ontem. Eu fui ver esse estudo ontem dessa empresa Águas do Brasil, que ela entra na licitação. Esse estudo já foi feito, eu vi isso ontem. E quem quiser, só procurar, você acha, você entra lá, você viu aonde? Está no site da prefeitura. No site da você prefeitura. Está na prefeitura, tem lá. Eu vi porque me foi mostrado. Então, você entrar no site da prefeitura, você vai ver. Mas ali você entende que a água pode ficar mais cara, né? Se olhar com calma, você vai perceber que existem gatilhos. Você vai ver que a água, se você olhar ali, a água vai ficar mais cara. O problema de lei, de contrato, é que a maior parte das pessoas não leem. E aí alguém fala uma história, pega um artigo e cita só aquele artigo, e aí não vê o contrato como um todo, e às vezes tem um gatilhozinho, como eu te falei. Eu olhei lá e vi, nos primeiros 10 mil litros é um preço. Passou para 20 mil litros, essa tarifa básica já sobe. Passou para 30 mil litros, essa tarifa já sobe um pouco mais. Então, no final, se você consumir mais de 10 mil litros, a tarifa sobe. 10 mil litros não, vai ficar mais barato. Realmente, se você consumir 10 mil litros de água hoje, a tarifa vai ser mais barata do que essa daí está cobrando. E isso tem que ser explicado para a população. Então, assim, subiu. E em média, Hélio, as pessoas em Teresópolis usam, em média, segundo o cálculo da SEDAI, 30 mil litros de água. Ou seja, a chance de crescer a conta de água é enorme. É enorme. Aqui, cara, estão te dando um puxão de orelha aqui, rapaz. Diga lá. Rapaz, olha, ela botou aqui, avisa esse moleque. Olha como ela botou aqui, hein? Avisa esse moleque que eu acompanho ele desde criança. Quem está falando? Ela botou aqui, boa brincadeira, não falou isso não. Ela botou assim, bom dia, Hélio. Não sei se o Alex lembra de mim, da época do movimento estudantil que eu e a saudosa doutora Inês tanto gostávamos. Admiro muito o Alex. Por favor, transmita meu abraço para ele, aqui direto de Cabo Frio. Elza Pacheco. Dona Elza Pacheco. Lembrou muito bem, dona Elza. A doutora Inês foi uma pessoa extraordinária. Fizemos muitas passeatas com o apoio dela. Você vê que naquela época não era fácil, né? Um monte de jovens fazendo passeata, tinha muita gente que ficava naquela discussão, se pode, se não pode. A doutora Inês era rígida, né? Ela é rígida pra caramba. E ela dizia assim, não, isso é cidadania, eles estão lutando pelo futuro, pela educação. Pelo contrário, teve algumas passeatas que ela participou com a gente. Foi junto com a gente lá, inclusive para dizer, não, estou aqui para garantir o direito dessa juventude aí, que é o futuro de Teresópolis e do Brasil. A Elza hoje mora em Cabo Frio, está aposentada. Mas se me chamasse de moleque, tinha todo direito, porque eu tenho ela como... Eu coloquei. Não, mas não foi, não. A Elza podia ser minha mãe, enfim, a pessoa que eu tenho uma referência muito grande sobre ela. E quando a gente tem esse tipo de intimidade, a gente pode puxar a orelha dos outros, sim, com certeza. Todos nós temos. Ô, gente, eu comecei... Normalmente a pessoa entra aqui no programa junto comigo, as pessoas que participam do programa, 11h10, 11h15, por aí. Até porque eu tenho mais notícia, né? Teria. E eu entrei com o Alex, faltavam 15 para as 11, quando eu chamei o Alex, 10 para as 11, a gente começou, já são meio-dia, faltam 5 para meio-dia, ou seja, a gente tocou o programa porque os assuntos são muito pertinentes. O que tem que ficar bem esclarecido, eu vou pedir ao Alex para esclarecer mais uma vez, é que hoje as obras não estão acontecendo na cidade, que existe um negócio chamado precatórios, são dívidas que a prefeitura tem a pagar e que não foram necessariamente do Vinícius. Elas vieram de outros prefeitos. E aquilo foi acumulando, e hoje a gente não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro para fazer obras e precisa recorrer a um empréstimo. Olha que rolo. E com essa história da água, essa dívida que hoje a prefeitura tem, ela pode aumentar em muito. Alex, para a gente encerrar, muito obrigado, e comenta isso aí. Você já falou, mas só para deixar bem claro. Hélio, é essa discussão, né? Assim como a nossa vida privada. Se você hoje pega dinheiro do cheque especial para pagar o cartão de crédito e você não arruma outra fonte de renda, perfeito, vai ter um momento que essa conta vai chegar. Perfeito. Né? Se você começa a financiar a dívida com outra dívida, vai ter um momento que essa conta vai chegar. Então, eu quero te falar uma coisa que está passando desapercebida em Teresópolis. O governador do estado do Rio de Janeiro, lá em Portugal, fez uma declaração que você acabou de ler no jornal, aqui no Diário, dizendo o seguinte: o maior benefício social que se pode dar a alguém é emprego. E por que eu estou falando isso? Já estamos na retinha final, Hélio, retinha final para ser sancionado a lei
que pega a alíquota do ICMS de 18% para 2% de Teresópolis. Então, assim, esse é o maior presente que Teresópolis vai ganhar, talvez nos seus últimos 130 e poucos anos, que nós estamos completando agora no dia 6 de julho. O imposto, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias. Sai de 18% Ele cai de 18 para 2%. Você imagina o que é isso para a cidade de Teresópolis? Isso para começar já ano que vem. Então, assim, a capacidade de recebimento de empresas, geração de emprego na nossa cidade, pode crescer absurdamente. E aí eu vou te falar, se por um lado, do ponto de vista negativo, está acontecendo um lixão, porque não nos preparamos para isso, está acontecendo um precatório, porque não nos preparamos para isso, nós precisamos nos alertar para coisa boa e nos preparar do ponto de vista de organização enquanto cidade para receber essas empresas. Então, a nossa discussão nesse momento tem que estar em torno disso, de como que a gente vai fazer parque industrial, de como que a gente vai receber essas empresas em Teresópolis. Por quê? Porque vai ter um movimento natural de uma empresa que paga 18% de ICMS para 2%. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Bebidas Comari, que já é uma empresa muito bem sucedida. Ela vai poder ampliar muito mais o seu processo, contratar muito mais gente, porque ela vai reduzir o seu custo absurdamente. Você imagina o que é isso para uma empresa. Então, este é o maior presente que o governador Cláudio Castro, tudo bem, está fazendo a feirinha dual, está fazendo a rodoviária, tudo isso é muito bacana, a ponte, a cascata, tudo isso vai ser assim, um ponto diante do que pode vir pelo futuro, que é essa questão do ICMS. E eu não vi essa discussão na cidade. O prefeito falou em dado momento, alguém citou. Eu quero dizer aqui, esse é o maior benefício que a cidade pode ter. A quantidade de empresas que podem se instalar nessa cidade. A partir de uma lei como essa, nós temos que nos preparar para isso e para esse impacto. Aonde que vai se colocar, por exemplo, você conhece bem lá a região do Meudon, que já é uma região industrial. Aquela região, por exemplo, que se a gente pegar do Meudon, a Serra do Capim, por exemplo, já é uma região que ela vem se transformando numa região industrial. Então, assim, a gente já sabe que o segundo distrito, o terceiro distrito, né, com a Terefri, ela tem uma questão muito turística. E aquele outro lado não se desenvolveu tão turisticamente quanto foi a Terefri. Então, por exemplo, pode ser um eixo de construção industrial e a gente pensar, e aí, né, apelar aqui à Câmara de Vereadores, eu acho que a comissão, né, das comissões da Câmara de Vereadores precisam começar a fazer audiência pública em torno disso, para começar a estudar uma viabilidade. Como essa PMI é feita para água, fazer, por exemplo, um estudo de aonde vai instalar, que tipo de indústria nós vamos ter. Nem toda indústria é importante para a gente, porque nós somos uma cidade, né, com essas características ambientais, então não cabe qualquer empresa aqui. Então eu quero dizer o seguinte, esse é uma questão central que pode ser a saída para o nosso futuro, porque o que nós estamos vendo nesse momento é pegar dinheiro para pagar dívida para pagar dinheiro, e a gente daqui a pouco vai quebrar a cidade e não vai conseguir pagar. Então vamos encontrar uma saída. Qual é a saída na vida privada? Eu tenho que ter um emprego melhor, eu tenho que ganhar mais para poder pagar as minhas dívidas e não financiar as minhas dívidas com outras dívidas. E é isso que a gente precisa fazer na cidade hoje. Não financiar dívida com outra dívida, mas arrumar recurso para poder realmente solucionar o problema da cidade, que é emprego e renda, porque com mais emprego, mais renda, vamos gerar mais impostos, pagar mais IPTU, a população poder ter plano de saúde, desafogar o setor público, ter mais emprego, poder pagar uma escola particular e desafogar a escola pública. Então, assim, desta forma a gente vai fazendo o que a gente pode falar do ciclo positivo. Eu estou em cima da hora, mas só para esclarecer, eu acho que a prefeitura, a prefeitura não, o governo informa muito mal, a comunicação do governo é muito ruim. Tem uma campanha aí, dentro do que a gente está falando, tem uma campanha aí na cidade em que, para você pedir nota fiscal aonde você vai comprar, você pede a nota fiscal, porque você pedindo a nota fiscal, a empresa tem que pagar o imposto em cima dessa nota fiscal. Só que ninguém, absolutamente ninguém sai na rua. Eu estou falando porque eu já fiz isso, eu já perguntei às pessoas, ninguém sabe disso. Que se você pedir nota fiscal, a empresa que você está comprando vai ter que pagar o imposto, e esse imposto é revertido em obras para o município. É uma coisa muito grande o montante disso, só que ninguém sabe. Não sabe porque a comunicação é falha. Conheço Teresópolis bem. Se você não falar 10 vezes que isso que está aqui é uma maçã, as pessoas vão olhar e vão achar que é uma pera. Eu conheço a cidade. Até porque no mundo que nós estamos vivendo, a comunicação é muito difusa, né? Então as pessoas estão no Instagram, estão no Facebook, estão recebendo informação de tudo quanto é lado. E é muito difícil a pessoa se concentrar. Então se você não tiver realmente bater na tecla 20, 50 vezes, passa tudo desapercebido. Cara, ontem, durante a história do lixão de manhã, todo mundo assim nos Facebook da vida. Alguém está sabendo do canil, se tiraram os cachorros de lá? O que aconteceu no canil? Pô, do lado do canil tem um Monte da Paz, tem lá 35 jovens sendo tratados sobre drogas. Eu sei porque eu conheço o Monte da Paz. A Simone, o Alex e o Paulo, que administram o Monte da Paz.
E ninguém sabe que lá tem o Monte da Paz ao lado do canil. As pessoas estavam preocupadas com os cachorros, e é óbvio, eu também me preocupo, né? Já foram retirados de lá, inclusive, mas o Monte da Paz está do lado do Canil da Prata. E as pessoas não estão nem aí, quer saber dos cachorros. E que é óbvio que são vidas e a gente tem que cuidar mesmo. Estherzinha está aqui, minha amiga, a pastora Esther Palhares. Parabéns, Hélio, pelo belíssimo e esclarecedor programa. A gente tenta, né? Paulo Ribeiro também assistindo. E assim a gente vai explicando à população. Esther, obrigado, Esther. Beijo aí para vocês. Programa de amanhã, a pastora Gabriela vai estar aqui falando sobre um evento que vai acontecer no final de semana. Aliás, o próximo final de semana é um final de semana, para mim, radical. Vou estar lá no projeto. E a pastora Gabi vai estar amanhã aqui no programa. Também o Rodrigo Kovic, vai estar aqui no programa falando sobre lixão, mostrando a visão aí das associações de moradores. Na quinta-feira, o presidente do Sindágua. E na sexta-feira tem o debate. Alex, obrigado, irmão. Hélio, obrigado. Vai para o Rio agora? Vou trabalhar. Boa viagem. Governo do Estado. Muito obrigado, fica com Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. Que Deus abençoe Teresópolis. E eu tenho certeza que, apesar de tudo, essa cidade é muito resiliente. A gente vai superar mais uma dessas crises que estão dadas. Eu não quero aqui ficar fazendo o papel do quanto pior, melhor. Estou solidário também, independente de concordar, discordar, eu estou solidário com a cidade, estou solidário com o prefeito, eu torço para que ele encontre um caminho e que a gente possa ter dias melhores. Eu tenho certeza que a gente tem gente de qualidade nessa cidade aqui, a gente tem condições de superar tudo isso e mostrar que a nossa cidade não é, essa cidade está sendo vendida como a cidade do lixão. Ela é uma cidade da esperança, ela é uma cidade da água, ela é uma cidade do meio ambiente, ela é uma cidade que é a casa da seleção brasileira, é uma cidade que foi criada para ser a sede do governo do estado. Essa cidade não é qualquer coisa, essa cidade é uma cidade muito grande. Eu tenho certeza que Deus está do nosso lado e a gente vai superar tudo isso e dizer... são problemas também que a população precisa se alertar, porque o problema do lixo não é um problema só da prefeitura, é um problema de cada um de nós que descarta mal lixo, que joga lixo na rua, que entope bueiro, que joga óleo, né, de cozinha dentro da pia. Então a gente também precisa fazer o nosso trabalho social e não ficar botando a culpa só também na prefeitura, nas questões públicas. Claro, a prefeitura tem a sua responsabilidade, o governo do estado tem a sua responsabilidade, mas cada um de nós precisa também assumir a sua responsabilidade como cidadão. Pelo Facebook aqui estão perguntando, pelo Facebook não, pelo WhatsApp estão perguntando, mas aí isso vai ficar por uma outra vez. O pessoal dizendo que podia ser candidato, hein? Essa discussão é para o ano que vem. Obrigado, Alex. Gente, 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise e daqui a pouquinho está no YouTube. Obrigado, aquele abraço, até amanhã.